Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Inácio Belo. Neste vídeo vamos continuar a falar sobre formatação de texto no Word, mas desta vez vamos abordar de forma específica sobre 3 assuntos, nomeadamente alinhamento de texto, espaçamento entre linhas e parágrafos e, por fim, avanço e recuo de parágrafos, ok? Então, no que tange ao alinhamento de texto, basicamente no Word existem 4 tipos de alinhamento: alinhamento à esquerda, alinhamento ao centro, alinhamento à direita e, por fim, alinhamento justificado. Alinhamento à esquerda faz com que o texto esteja alinhado à esquerda. Alinhamento ao centro faz com que o texto esteja alinhado ao centro da folha ou no centro do documento. E alinhamento à direita faz com que o texto esteja alinhado à direita da folha. E, por fim, alinhamento justificado faz com que o texto se distribua de forma proporcional, isto é, faz com que o texto esteja alinhado de forma uniforme no documento, ok? Então, por padrão, o texto que nós digitamos no Word, ele já vem alinhado à esquerda, já vem com alinhamento esquerdo, ok? Então, nesta aula vamos ver isso na prática, como trabalhar com esses 4 tipos de alinhamento, ok? Então, chega de teoria e vamos para a prática. Então, para alinhar o texto, ok? Para aplicar o alinhamento de texto aqui, primeiro, não se esqueça, jamais se esqueça disso. Primeiro, tem que selecionar o texto que você quer formatar. Então, não é possível formatar aqui qualquer texto, não é possível formatar texto sem passar por seleção. Então, primeiro temos que selecionar o texto. Para isso, vamos selecionar, clicando aqui, e arrastamos até onde termina este texto, ok? Feito isso, vamos aqui nessa aba, nessa opção parágrafo, ok? Aqui parágrafo, temos este recurso, onde temos aqui alinhamento à esquerda, ok? Quando eu clico aqui, faz com que o Word alinhe o texto à esquerda. Se eu quiser alinhar o texto ao centro, eu venho aqui e clico em alinhamento ao centro. Veja, tanto os títulos como o texto normal estão alinhados ao centro do documento. Se eu quiser alinhar o texto à direita, eu venho aqui, clico no alinhamento à direita. E se eu quiser alinhar de forma justificada o texto, eu vou aplicar aqui, vou clicar em Justify. Veja, quando nós aplicamos o alinhamento justificado, o texto é alinhado de forma uniforme, tanto à esquerda, ao centro, à direita, ok? Então, sem nenhuma acepção, ok? Também nós podemos aplicar o alinhamento usando o teclado, sem usar o mouse, ok? Então, para isso, vamos pressionar as teclas Ctrl A para selecionar. Para alinhar o texto à esquerda, vamos pressionar as teclas Ctrl L. L é de left, esquerda. Se eu quiser ou se eu quero alinhar o texto ao centro, vou pressionar Ctrl E, Center, Ctrl Center, ok? E. Se eu quiser alinhar o texto para a direita do documento, vou pressionar Ctrl R, de right. E por fim, se eu quero alinhar
o texto de forma justificada, vou pressionar as teclas Ctrl J. Veja, o texto é alinhado de forma proporcional no documento, ok? Então, fechamos esta página e vamos introduzir outro assunto referente ao espaçamento entre linhas e parágrafos, ok? Então, este assunto sobre espaçamento entre linhas e parágrafos é muito importante, porque é através deste conceito, deste recurso, que o usuário tem possibilidade de dar mais visibilidade, de produzir um texto legível, ok? Então, imaginemos nos nossos cadernos, se não tivéssemos espaçamento, se não tivéssemos espaçamento entre linhas, penso que a leitura do conteúdo do texto seria muito complicada, ok? Então, para isso, aqui no Word usamos o recurso espaçamento entre linhas. Então, para isso, novamente vamos selecionar o texto. Então, Ctrl A, selecionamos todo o texto. E aqui onde tem o recurso de alinhamento, à direita nós encontramos o recurso para aplicar o espaçamento entre linhas e parágrafos, ok? Então, vamos aqui clicar na seta virada para baixo. Veja só uma coisa interessante. Então, neste ícone, conseguimos ver uma seta virada para cima e outra seta virada para baixo, a representar o espaçamento entre linhas. Então, para ter acesso a mais de uma opção, vamos clicar na seta virada para baixo, essa setinha, e temos acesso a várias opções aqui, ok? Por padrão, o texto do Word, o texto que nós digitamos no Word, ele vem com espaçamento 1.0. Então, se eu for a clicar aqui, não terá muita diferença. Por quê? Porque por padrão, ele vem com espaçamento 1.0, ok? Então, se eu quiser 1.15, por exemplo, vou clicar aqui e selecionar a segunda opção, 1.15. Veja, aqui o espaçamento aumentou tanto entre parágrafos como entre linhas, ok? Então, a seguir vou selecionar 1.5. Então, esse tipo de espaçamento é mais utilizado nos trabalhos, nos documentos profissionais, oficiais. Usamos essa formatação, este tipo de espaçamento, ok? Veja, onde nós selecionamos a opção que está selecionada, aparece com este destaque aqui de um sinal correto, um sinal bom. Quer dizer que esta opção está selecionada. Como que eu vou perceber se este meu texto está com alinhamento 1.5? Simples. Basta selecionar todo o texto ou posicionar o cursor em qualquer parte do texto e vir aqui averiguar se esta opção está habilitada ou não. Para o nosso caso, veja, se eu posicionar o cursor aqui, clico aqui e vejo que o cursor está habilitado. Aliás, esta opção aqui está habilitada de 1.5. Se o texto tivesse esse alinhamento 1.15, novamente clico, venho aqui e veja, temos esse espaçamento de 1.15, ok? A seguir, se quiser aplicar 2.0, é só selecionar 2.0, assim por diante. Também podemos aplicar esta formatação usando esta opção Line Spacing Options, opções de espaçamento entre linhas. Então eu seleciono o texto, venho aqui, clico aqui, ou simplesmente vir aqui, clicar nessa seta inclinada, clico aqui e tenho acesso a essas opções. Então vem aqui onde está escrito Line Spacing.
Então aqui temos várias opções simples, que representam 1.0, que é 1.0, esse tipo de espaçamento. Depois, a seguir, nós temos 1.15, 1.5, que é aquele. Depois nós temos Dabo, que representa 2.0, este aqui, duplo. E temos mais opções aqui, pelo menos, por exemplo, at least, ok? Temos este tipo de espaçamento entre linha, ou exatamente, exactly. Então eu vou clicar aqui. Também temos esse tipo de espaçamento. Então, se eu quiser colocar um espaçamento personalizado, por exemplo, 1.75, também é possível. Basta clicar aqui, ou clicar aqui na seta abreviada para baixo e vir em Line Spacing Option e temos acesso a esta pequena caixa de diálogo. Então eu clico aqui, seleciono a opção múltiplo. Então quando eu seleciono a opção múltiplo, aqui aparece por padrão o 3. Então aqui eu posso apagar o 3 e colocar um espaçamento personalizado, por exemplo, 1.75. 1.75. Atenção, você vai aplicar 1.75 se o seu teclado estiver em inglês, como também o Word em inglês. Se o Word teclado estiver em português, aqui deve digitar 1.75, ok? Então, digitado este número, esse espaçamento, clique no botão OK e veja o meu texto a tomar este tipo de espaçamento, ok? Este tipo de formatação. E se eu quiser voltar ao normal, clico aqui e seleciono simples, depois OK. Ok? Também aqui no Word eu posso adicionar um espaço antes do parágrafo. Basta para isso selecionar o parágrafo, ok? Seleciono, depois venho aqui, clico aqui e tenho acesso a esta opção, adicionar espaço antes do parágrafo. Quando eu adiciono um espaço antes do parágrafo, veja, esse título aqui vai descer um pouco para baixo. Então eu clico aqui, seleciono a opção Add Space, veja, o título desceu um pouco para baixo, ok? Vou aplicar mais uma vez para esse título, clico aqui e adicionar espaço, veja, também aumentou, desceu um pouco para baixo, ok? Então é desta forma que nós trabalhamos com espaçamento entre linhas e parágrafos no Word. Tem uma outra opção muito especial que eu quero mostrar. Vou clicar aqui. Veja só, espaçamento aqui, antes e depois. Muita gente, quando quer quebrar o texto, quando quer separar dois parágrafos, por exemplo, acaba pressionando Enter assim. Então veja, esse espaçamento aqui, esse espaço entre este título e o parágrafo é muito menor, está muito apertado. Então, para descompactar esse tipo de espaçamento, basta selecionar o título, vem aqui, clique na seta, vem na opção Line Spacing Options e a seguir aqui vamos definir antes do parágrafo quanto eu quero de separação. Por exemplo, 6 pontos. Então eu posso aumentar aqui com esta seta para cima
ou reduzir com esta seta para baixo, ou simplesmente apagar isto e digitar o 6 antes. Depois também vou colocar 6, apago esse 8, coloco 6. De seguida clico na opção ou no botão OK. Veja, aqui tem um espaçamento, só que não está bem visível assim. Deixa eu aumentar para 12, 12. Clico aqui, vou colocar 12 pontos. Aqui também 12 pontos. De seguida OK. Veja, um espaçamento automático sem aplicar a tecla Enter, porque muita gente usa Enter para separar os parágrafos. Não é preciso, basta usar essas técnicas inteligentes, ok? Também nós podemos remover, não é? Podemos remover o espaçamento que nós colocamos antes ou depois. Então, basta clicar aqui e vem aqui, seleciona remover o espaço colocado antes do parágrafo. Eu clico aqui, removo. Isso é antes. Se eu quiser apagar ou remover o espaço colocado depois, clico aqui e seleciono remover o espaço colocado depois do parágrafo. Veja, aqui não há espaço entre este título e este parágrafo, ok? Porque nós já removemos o espaçamento antes e depois, ok? A seguir vamos falar sobre avanço e recuo. Avanço e recuo são recursos muito importantes no Word, ok? Muita gente quando chega a vez de produzir uma monografia, quando chega a vez de produzir um artigo, um trabalho científico, usam bastante este recurso. Se não usa porque não o conhece, ok? Então, muita gente, por exemplo, quando quer fazer recuo é esta forma de formatar parágrafo, assim, tá vendo? Estou a avançar e desta forma estou a recuar, ok? Mas o que acontece? Muita gente, para avançar um texto, por exemplo, posiciona o cursor aqui no início do parágrafo, depois pressiona a tecla barra de espaço, assim. Para elas dizem que estão a avançar o texto, ou avançar o título, avançar o parágrafo, aplicar o avanço. Mas isso não é o correto, ok? Assim não é o correto. Então, a forma correta de aplicar o avanço ou recuo é selecionando o texto, selecione todo o texto, por exemplo, um parágrafo, porque muitas vezes usamos este recurso para destacar uma parte. Vamos supor que nós estamos a fazer uma citação. Então, uma citação direta. Então, aplicamos este recurso. Então, eu seleciono, ok? Depois venho aqui, este recurso está acima de espaçamento entre linhas, está aqui. Então, este tem seta para a esquerda, quer dizer recuo, seta para a direita, avançar, ok? Então, eu quero avançar, eu vou clicar aqui, avancei uma unidade, quero avançar para a segunda unidade, clico mais uma vez, tá vendo? A terceira, a quarta, a quinta, a sexta, assim por diante, ok? Então, muita gente utiliza este recurso. Então, se você quer voltar para o normal, basta novamente selecionar o texto e clicar nesta seta virada para a esquerda, até voltar ao normal. Também podemos aplicar avanço e recuo usando o teclado. Para isso, posicione o cursor no início, depois Shift, seta para baixo, vou selecionando o texto. A seguir, vou pressionar a tecla Tab, Tab é de tabulações, Tab
tab, 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 ok? Então, se eu quiser voltar a aplicar o recuo, vou pressionar a tecla Shift, Tab, Shift, Tab, Shift, Tab, Shift, Tab, Shift, Tab e terminei, ok? Então, é desta forma que nós conseguimos trabalhar com este recurso. É um recurso muito importante, muito importante. Imaginemos que você quer aplicar um recuo só para a primeira linha. Aqui, recuo para a primeira linha. Então, você pode clicar aqui na primeira linha e pressionar a tecla Tab. Assim, apliquei o recuo para a primeira linha, ok? Ou eu seleciono aqui os dois parágrafos, venho aqui, ok? Em parágrafo, clico aqui. Veja aqui, nesta pequena caixa de diálogo, nós temos aqui especial, uma linha especial. Aqui vem especial. Então eu clico aqui, First Line, primeira linha, seleciono e coloco aqui 1,25 centímetros. Então geralmente nas instituições acadêmicas pede a primeira linha tenha um avanço de 1,25 centímetros. Então você pode configurar desta forma. Pode apagar aqui e colocar 1,25 centímetros, ok? Depois clique no botão OK. Veja, para cada parágrafo tem uma linha, tem um avanço na primeira linha. Aqui também tem um avanço na primeira linha. Vamos porque eu quero aplicar para o resto, o resto do texto. Então eu seleciono, venho aqui, escolho aqui, seleciono First Line, primeira linha, 1,25, ok. Aqui também, First Line, 1,25 centímetros, ok. Já está. Então temos aqui avanço na primeira linha para cada parágrafo. Então, desta forma, chegamos ao fim do nosso vídeo, ao fim da nossa aula. Desde já, lhe convido a se inscrever no meu canal, a deixar o like no vídeo, comentário, dúvidas e partilhar este vídeo com o maior número de pessoas para que o YouTube possa recomendar a mais pessoas.